Olá pessoal, meu nome é Karen, do Instagram Mãe em Casa. Eu fiquei de dar uma resposta para você sobre timeline, Eu abri uma caixinha de perguntas e veio uma chuva de perguntas. Então eu resolvi compilar e fazer esse vídeo. Com certeza o assunto não vai dar nesse vídeo, então eu vou fazer uma série de vídeos, tá? Explicando o que eu conheço sobre timeline, o que eu pratico, tá? E algumas ideias e sugestões. Então, vocês vão acompanhando aí nos próximos dias, conforme eu for lançando os vídeos, tá? Em primeiro lugar, o que é uma timeline? Timeline, na realidade, são as sequências a sequência de assuntos que vai ser estudado de acordo com a ordem cronológica. É linha do tempo, é a tradução de timeline. Então, timeline, como definir esses assuntos? Temos hoje, a gente tem dois materiais principais para educação em casa, pode ser educação escolar ou after schooling ou o que for. Mas a gente tem hoje o material da Susan Weisbauer, que ainda está todo em inglês, não tem tradução em português, uma tradução formal, o material dela estuda história na sequência cronológica. É um material que a gente usa aqui em casa. Existe também o The Mystery of History, que já tem em português, é um material americano que já tem em português, que está sendo comercializado pela Giovanni Porto, Quem procurar no Instagram encontra lá Giovanni Porto. E em português mesmo, que eu conheça, não tem nenhum material semelhante, tá? Então, uma das perguntas que me fizeram foi como organizar essa sequência de dados, como selecionar os fatos para serem estudados na ordem cronológica. Olha, isso é uma aventura um tanto quanto grande. Eu não me aventurei a isso. Eu preferi usar o material da Susan Bauer, Aqui tem o volume 1 e o volume 2, que a gente está estudando o 2. Eles são 4 volumes. O que eu vou indicar? A Susan Weisbauer, deixa eu pegar o livro dela. Nesse livro aqui, eu só tenho ele na versão em inglês, na original em inglês. Não tenho ele em português, mas ele hoje já tem em português, chama Uma Mente Bem Treinada. Nesse livro ela indica, ela sugere que a criança estude história, começando lá no início da humanidade, no primeiro ano do fundamental. Comece lá no início da humanidade, na criação, e vá até o ano 400 a.C., depois de Cristo, desculpa. E ela chama esse período de história antiga. No segundo ano do fundamental, a criança deve estudar do ano 400 a 1600 depois de Cristo. E ali o período da Idade Média, Renascença, No terceiro ano do fundamental, a criança deve estudar de 1600 a 1850, É a Alta Renascença ali até o início da Era Moderna. E no quarto ano, a criança estudar do ano 1850 até os dias atuais. Então, em 4 anos, ela estuda toda a história da humanidade, certo? Como selecionar assuntos para colocar dentro de cada ano? Bom, daí, quem não for optar por um material desses que já tem pronto, como o da Susan Bauer, The Story of the World, ou The Mystery of the World, pode usar um livro desse tipo aqui, uma enciclopédia, Tem várias por aí. Mas aqui em casa eu tenho essa aqui, é um atlas da história mundial, uma história do mundo. Tem outras editoras e outros livros assim semelhantes, tá? Nesse aqui ele tem toda uma linha do tempo já. Ele já vai mencionando os fatos da história, dividido pela linha do tempo, tá? Não sei se vai ficar bom de ver, mas no índice ele já tem mais ou menos selecionados os assuntos, os fatos que aconteceram naquele período.
Então, dá para se usar isso para formar a sequência de estudo, tá? Aí vai caber a cada família como vai fazer esse esmiuçar e esse selecionar de assuntos, tá? Uma questão só, né, para aqueles que estão começando ou algo assim, não se preocupem em cobrir tudo, tá? Porque nem no livro da Susan Bauer, nem no The Mystery of History, nem em nenhum livro está mencionado 100% dos fatos, né, das situações, das coisas que aconteceram. Né? São seleções dos autores daquilo que eles consideram mais importante. Então, se sinta livre para selecionar aquilo que tu acha mais importante teu filho estudar. Né? Aprofundar mais ou só passar por cima. Então, na educação clássica, que é a visão, né, do ensino, o método que estuda, que usa muito a linha do tempo, eles sugerem que a criança estude toda a história da humanidade por 3 vezes durante a vida escolar. Uma na fase da gramática, que é do 1º ao 4º ano, né, a grosso modo assim. A segunda vez ela vai repassar todos esses fatos de novo, do 5º ao 8º ano, só que aí num enfoque diferente, já no estágio da lógica. E ela vai passar uma 3ª vez sobre todos esses fatos, estudar todos eles, ali do 8º ano até o fim do ensino médio, né? Mas aí com enfoque diferente, 3º enfoque, né? Já na fase da retórica. Então, esses assuntos eu deixo para mais tarde, ou vocês me perguntem, ou coisa assim, como abordar, tá? O fato aqui é como montar uma linha do tempo e como vai ser estudado. Então, ele vai ser passado 3 vezes, o mesmo assunto vai ser passado 3 vezes durante a vida escolar de uma criança. Outra pergunta que me fizeram é qual o formato é melhor? Bom, existem 3 opções de formato, assim, né, no geral. O material sanfonado, né, cola folhas de forma que fique uma sanfona na hora de abrir, vire uma linha do tempo. Tem a opção de colar isso tudo, fazer uma faixa grande de papel e colar isso na parede e ir colocando os fatos ali. Existe também a opção de montar um livro, que foi a opção que a gente escolheu aqui em casa. Eu baixei da internet um arquivo gratuito que eu achei, que falava da linha do tempo, e imprimi. Encadernei, né? Botei essa molinha e imprimi uma linha do tempo, um caderno de linha do tempo, tá? Vamos esclarecer, isso aqui é um caderno. Vulgarmente a gente chama de a minha linha do tempo, a linha do tempo, é esse caderno. Onde aqui dentro tem uma linha com os anos, a minha aqui vai de 10 em 10 anos, de 100 em 100 anos, de ano a ano, isso vai depender da impressão e do arquivo, de como vocês vão montar. E aqui fica gravado desde a criação até terminar nos dias de hoje. Na era, né, era moderna, era pós-moderna, não sei, era moderna, tá? E eu fiz de jeito que o meu filho vai usar isso aqui desde o 1º ano do fundamental até o fim do ensino médio. Então aqui ele vai ter a linha do tempo dele. Eu vou explicar mais isso nos próximos vídeos, tá bom?